Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Indúbio Pro Justiça. Hoje temos o gosto, o prazer de ter connosco a Ana Rita Duarte de Campos, que é sócia da Abreu Advogados e co-coordenadora da área de prática de penal, sancionatório e compliance. Sem grandes desenvolvimentos, gostaríamos de ouvir, pelas tuas próprias palavras, um pouco sobre o seu percurso, quem é a Rita, a Ana Rita, e também e outros aspectos que acha pertinentes sobre a sua própria vida. Muito obrigada aos dois, tenho muito gosto de estar aqui. A minha vida não tem nada de extraordinário. Aliás, quando me convidaram, eu disse: olha, não sou a pessoa certa para dizer bem de mim própria. Portanto, a minha vida, eu posso dizer que sou uma pessoa que teve duas sortes grandes na parte profissional da vida. A primeira é que eu consegui gostar daquilo que faço, portanto tenho uma profissão da qual gosto muito e que gosto muito ainda hoje, passados 20 anos, continuo a gostar muito. Evidentemente que há dias pouco simpáticos, há dias que nos custam muito a passar, há dias em que os problemas parece que só se acumulam e não se resolvem, mas eu tenho a felicidade de sair de manhã para trabalhar e estar feliz na minha vida, mesmo nos dias complicados, e portanto eu sinto que aquilo que faço tem um propósito para os outros, mas continua a ter um propósito para mim, e o que mais receio é um dia em que isto deixe de acontecer, devo confessar. Muito bem. Isso é importantíssimo, ou seja, Isto é o fundamental, é. Claro, porque senão... É dita a vida com propósito, saber onde se quer ir e também que tem impacto na vida também das outras pessoas. Mas não foi algo que eu tivesse, eu era assim, era assado quando era pequenina, não era nada, era uma criança completamente normal, se calhar um bocadinho mais introvertida que as outras até, gostava muito de, olha, está aqui uma distante enorme, isto não mais, eu gostava muito de ler, gosto muito de ler, gostava muito de estar comigo própria, e o caminho que eu tinha pensado seguir não era nada disto. Isto acho que também, se calhar, pode ser interessante, que às vezes as pessoas têm aquelas coisas de achar que está tudo destinado à partida, ou que vamos fazer isto assim. Bem, ainda bem que há pessoas assim. Comigo não foi assim, eu vim para direito um bocadinho por imposição familiar, devo dizer. E foi. Houve ali um complô, porque eu era para ter ido para letras. Para inglês e português. E, portanto, houve ali um complô entre os meus pais e os meus professores da secundária, em que achavam que eu devia vir para direito. E eu acho que foi a única coisa na minha vida que eu não decidi, ou melhor, que me deixei levar. Que não fui eu a dizer é isto assim assado porque é aquilo que eu quero. Evidentemente que se eu tivesse decidido ir para letras, os meus pais teriam apoiado na mesma, como me apoiaram, mas eu senti, ele não foi impositivo, mas eu senti que era aquilo que os tranquilizava mais. E tranquilizava porquê? Porque aquilo que eles achavam, e os meus professores também achavam, que eu devia fazer era ir para a magistratura, coisa que chegou a passar-me pela cabeça. E, portanto, eu hoje, se não fosse advogada, certamente seria magistrada. Mas judicial. Mas então o seu primeiro contacto com o mundo jurídico foi exatamente Foi na esse? Ou seja, faculdade. os seus pais, Foi na os seus pais não eram... Sim, tinha um amigo, sim, Ok. tinha uma amiga que era advogada, mas quer dizer, não foi por aí. Eles achavam que a ideia era que eu tivesse uma profissão que aos olhos deles, e ainda bem que assim é, e isto mantém-se hoje em dia, é uma profissão com prestígio, que era ir para direito, uma área com prestígio, mas uma área que também me desse alguma estabilidade social e financeira, que na opinião deles era a magistratura. E durante muito tempo, mesmo durante a faculdade, e imediatamente depois isso não aconteceu, porque depois fui fazer o mestrado, depois fiquei a dar aulas na faculdade, etc. Aquilo que eu achava que ia fazer era efetivamente ir para o SES. E isso não aconteceu também depois por acaso, porque eu comecei a trabalhar e queria muito ter a minha independência. Gostei muito, não logo no arranque, no início do estágio, mas depois gostei muito e cá fiquei. Foi assim. Muito bem. E, se não me engano, não sei se na sua altura havia aquele período de espera para se poder entrar no SES. Havia. Isso também ajudou a que eu deixasse essa ideia para trás. Mas houve outra coisa houve assim um momento de estrada de Damasco que foi, o meu primeiro julgamento, às vezes vocês fazem esta pergunta, aos meus colegas que já cá estiveram a conversar com vocês, eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro julgamento. Não me lembro de todos os meus julgamentos, mas lembro-me perfeitamente do meu primeiro julgamento. O meu primeiro julgamento, até vou dizer o nome do juiz-presidente e tudo.
Foi no Tribunal da Boa Hora. Também já houve uma pessoa ou duas que já contaram esta história. Então Sim, nós é o éramos famoso tribunal. estagiários. É o famoso tribunal, fazia dores de barriga pela manhã. E, portanto, o que é que nós fazíamos? Nós éramos os miúdos, tínhamos 23 anos, acabados de sair da faculdade, o curso de 5 anos, e ainda assim éramos uns miúdos, mas nós tínhamos a competência legal, pelo menos a competência legal, a outra, enfim, para fazer todos os processos de todas as alçadas e no penal com todas, podia ser o tribunal coletivo. Bom, e nesse célebre julgamento, cujo juiz presidente era o Dr. Rui Coelho, nunca mais me esqueço, que gritava, e depois aquilo era assim, era um julgamento, começavam os julgamentos, acho que a Cláudia Amorim também já contou isto era um filme, hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, que era, faziam a chamada toda para as 9 da manhã, 9h30 da manhã, e então nós entrávamos com a procissão matrimonial, entrávamos para ali dentro, umas salas enormes na boa hora, e sentávamos e ficávamos a ver os julgamentos antes do nosso. Portanto, imaginem que havia 3 julgamentos antes do nosso, nós assistíamos àquilo tudo. E eu já depois de ser advogada, e já há muitos anos para dentro da profissão, e continuo a gostar muito de ver outros julgamentos, porque às vezes nós temos um bocadinho aquela coisa de ficar um bocadinho centrada em nós próprios, eu acho, e aquilo que aparece nos filmes não é exatamente assim, também se quiserem podemos falar um bocadinho sobre isso. E de maneira que esse primeiro julgamento foi assim um momento de estrada de Damasco. Aquilo era uma mega associação criminosa que andava a vender documentos falsificados ali na zona do Martim Muniz. Isto foi há 20 anos. E então, desse grupo de estagiários, éramos quase todos, havia só uma advogada de Cascais, penso eu, muito simpática, por sinal, eu até cheguei a manter contato com ela durante alguns anos. O resto era tudo miúdos. E, portanto, eram 30 e tal arguidos, e era uma associação criminosa que andava a vender documentos de identificação falsos aqui na área de Lisboa. O meu paciente era quem? O meu paciente era, coitado, um senhor chinês que tinha sido apanhado numa operação stop e as artes távoras tinha um bilhete de identidade falsificado que tinha adquirido através da cooperação de uma pessoa que o apresentou a estes senhores. Foi muito engraçado porque foi assim o meu primeiro grande choque com o mundo do direito, porque uma pessoa de uma nacionalidade estrangeira com péssimo domínio da língua portuguesa, o que é que vai dizer para se defender? Vai invocar aquele argumento que vem nos livros todos de direito penal, que é a falta da consciência da ilicitude. Então lá eu fiz a pergunta ao senhor, então e o senhor quando foi tratar da carta, quando foi tratar da carta, a sua convicção era que estava a adquirir uma carta verdadeira ou falsa? E o senhor respondeu, verdadeira. E o juiz Coelho começa a rir e pensei, estou tramada, vou perder, portanto, como é que... Eu só pensava, só pedi a Deus que o homem não fosse preso. Ele só estava indiciado por falsificação de documento, uso de documento falso, como é evidente, ele não fazia parte da organização, eles estavam todos em preventivo, até imensos polícias dentro da sala. Mas foi assim um momento em que eu pensei que se calhar faria sentido eu acabar o estágio, coisa que eu devo confessar, não estava assim muito convencida até esse momento, e portanto também acho que a Cláudia Amorim também já falou sobre isto, eu acho que o Paulo da Mata também, que esta questão de nós fazermos as oficiosas, eu acho que isto pode ter mudado a vida a muita gente. Nós tínhamos dificuldades, nós continuamos a ter dificuldades, continuamos por aí fora na vida profissional. Havia muita solidariedade entre os estagiários. Eu lembro-me, deste primeiro julgamento, há duas colegas desse grupo são procuradoras hoje em dia, e nós continuamos em contacto uns com os outros. Havia muita gente da minha faculdade, da Faculdade de Direito, nesse grupo, e nós éramos muito solidários e às vezes estudávamos os casos em conjunto, era muito... fazia doer a barriga, mas no final do dia era uma coisa que eu acho que nos transformou, no meu caso foi transformador. Sim, agora o estágio mudou completamente e a partir de agora, por exemplo, o meu colega Rickson vai fazer o estágio, vai começar em setembro e vão ser 12 meses, porque mudou agora a dinâmica do estágio, por isso... Vai fazer estágio para onde? Vai fazer estágio para onde? Eu quero dizer, sim. Sim, vou fazer na VDA em setembro. Em setembro. E já também já não temos as oficiosas. Exatamente. Não tem oficiosas, já não vai haver exames também, por isso mudou completamente. Não, mas acho que mesmo antes do novo regime, a questão das oficiosas foi abolida. Isso aí sim. Não, isso já tinha mudado. Agora é a questão da duração do estágio. Sim. Enfim, vamos ver no que é que isto dá. Também me podem fazer perguntas sobre isso, que eu tenho dito bastante mal disso. Mas... então tem uma opinião contra esta redução? Claro que tenho.
Tenho, porque eu estive no Conselho Geral de Ordens dos Advogados, fui vice-presidente do Conselho Geral 3 anos, e acho que uma das coisas que mais merecia, enfim, por razões várias não se conseguiu fazer isso, porque não depende só do Conselho Geral, depende fundamentalmente dos representantes dos Conselhos Distritais, que no fundo são os organismos que estão mais em contacto, enfim, a ordem é uma organização muito burocrática, não é? E, portanto, quem tem um peso muito grande na definição das regras de estágio são duas comissões, na altura eram duas, depois nós unificámos, agora não sei como é que está, era a CNAE e a CNEF, depois nós juntámos aquilo tudo a ver se aquelas pessoas falavam umas com as outras, mas isto para vos dizer o quê? Uma das coisas que era preciso fazer era olhar para os conteúdos do estágio e olhar também para a duração do estágio. Quase todos os países da Europa tem um estágio de 1 ano e meio, por causa, que é o que a diretiva diz. Até há um país que tem 2 anos, acho que são 2 anos. Acho que é na Alemanha, acho que são 2 anos. Mas a questão da duração, eu acho que 1 ano é manifestamente pouco. É manifestamente pouco. Eu vou-lhe dar um exemplo ao Rickson. As pessoas que forem para escritórios maiores. Eu também conheço muito bem a realidade dos escritórios mais pequenos, mas as pessoas que forem para escritórios maiores, 1 ano dá para fazer 2 rotações. Não dá para fazer 3. Não, a pessoa até ali os 4, 5 meses está a tentar perceber onde é que está, quais são as regras, como é que tem de agir. Não estou a dizer que são todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas. E eu acho que há muitos miúdos que pronto, que no início não têm, enfim, não têm alguma dificuldade em adaptar-se a estar tantas horas por dia no escritório, a responder às solicitações, a dar a devida prioridade aos assuntos, a separar aquilo que é urgente do que não é urgente e o acessório do essencial. E fazer 3 rotações é o fim. Imagine, se fizer 2, uma corre bem, a outra corre mal, na que corre bem, o grupo não tem vaga para si. Porque os escritórios, quando as pessoas chegam, naturalmente não sabem qual vai ser a área preferencial da pessoa. E, portanto, no meu escritório isso pergunta-se aos miúdos, mas às vezes os miúdos mudam de ideia. E outras vezes vão trabalhar com outra área e descobrem que até gostam mais, e portanto o que é perfeitamente normal. Eu acho que não é suficiente, e eu acho, e também já disse isto publicamente várias vezes, eu acho que hoje em dia já se nota. Não estou a dizer que no meu tempo é que era, no meu tempo as coisas eram difíceis e se calhar, enfim, e nós apanhámos, a minha geração apanhou as crises económicas todas e mais algumas ao longo da carreira, por isso é que as nossas carreiras não ficaram tão longas e tão, às vezes são difíceis. Mas dizia, eu acho que é muito pouco tempo para sedimentar. Eu acho que um advogado com menos de 7, 8, 9, 10 anos de profissão muito dificilmente consegue ser autónomo, muito dificilmente consegue ter alguma rotina de trabalho organizado, e se não tiver ajuda. Mas diz isso, desculpa. Pior, estar sozinho é sempre pior do que estar com outras pessoas. E, portanto, em particular, aquilo que conheço melhor, eu não comecei por direito penal, comecei por direito financeiro, vejam bem. Mas... Onde é que começou já agora? Eu fui estagiária do Dr. Zé António Pinto Ribeiro. E, portanto, que era um grande advogado bancário, e de comercial. E também era um bocado isso que ele tinha destinado para mim, mas depois eu achei que queria fazer contencioso. Contencioso geral, na altura não havia esta coisa do contencioso criminal, não havia. O que havia era oficiosas. Então nós estamos a falar em 2004. Os grandes processos de crime em Portugal começam em 2007 em diante, como sabem. Começa com a Operação Furacão, depois com os primeiros casos associados ao universo BES, ainda não tinha nada a ver com criminalidade económica ou financeira, e depois com a crise do setor bancário que atingiu os 2 bancos privados muito grandes, e portanto foi a partir daí que as coisas começaram a ser diferentes. E eu acho que o contencioso é muito difícil. No escritório onde eu fiz o estágio não era um escritório em que tivesse um sócio de contencioso. Não, eu andava ali um bocadinho a tentar perceber. Havia um colega nosso mais velho que era sócio, efetivamente, mas a cada passo se foi embora para Macau, que era o Luís Melo. E eu percebi que se quisesse fazer contencioso, tinha de ir aprender.
com quem efetivamente fazia contencioso. Eu gostei imenso de estar ali, mas quer dizer, mas a partir do momento em que nós tomamos uma decisão e eu sabia que tinha muito para aprender, e foi isso que me fez ir para a Moraes Leitão, onde estive Ok. muitos anos. E depois também teve na PLMJ, pelo que eu... Não, Não, nunca eu teve na PLMJ? não, Ok, eu estive na Moraes Leitão e na VDA. ok. Então nas grandes sociedades, ok. E como é que... E depois o que é que também a fez depois em 2019, 2020, penso eu, ter ido, 2019, sim, 2019 ter ido para Abreu? Bem, o desafio da Abreu era uma coisa que eu gosto muito de experimentar coisas que nunca, apesar de das pessoas acharem que eu sou uma pessoa muito conservadora, e se calhar sou, eu gosto de experimentar fazer coisas que não fiz. E há uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de ensinar. E eu também dei aulas, como sabem, e acho que se calhar isso também era um bocadinho a minha vocação que ficou pelo caminho. E indo nos escritórios, todos os escritórios por onde eu passei, tive responsabilidades na formação dos mais novos. Agora ainda tenho mais, porque tenho os miúdos todos, fazemos a formação inicial, depois fazemos a formação de preparação para os exames da ordem, depois fazemos a correção do exame, naquele fim de semana em que se sabe, depois há uma segunda-feira em que se entrega um ou entrega outro, ou não, enfim, quando se vai à segunda chamada, e portanto aquilo que me fez aceitar o Vocês desafio fazem da Abreu desculpa, foi, uma sim, curiosidade. Fazem então a correção juntos do exame no escritório? sim, Ok, fazemos a interessante. preparação, sim. Ok, interessante. E portanto, aquilo que me fez ir para Abreu foi ir formar uma equipa, ir começar um projeto de raiz e, portanto, coordenar uma área de prática, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer, e começar do zero. Nós tínhamos, quando chegámos, eu e o Pedro Barosas, havia um associado e meio, havia uma associada e havia um associado que nós partilhávamos com outra área de prática. Portanto, hoje em dia já temos um grupo muito maior e acho que as coisas têm corrido bem. E também do que eu sei, a Abreu está muito voltada às tecnologias. Portanto, o âmbito do seu trabalho relativo ao direito penal está muito ligado às tecnologias? Em que sentido? No meu dia a dia ou naquilo que é a incidência daquilo que eu faço, a nova criminalidade que aparece por causa das novas tecnologias? É ambos os planos. É ambos os Ambos os planos. planos. Olha, eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Enfim, acho que aquilo que eu faço vai ter impacto do crescimento da aplicação da inteligência artificial no direito. Eu acho que essa é a grande questão do futuro. Eu fico muito indignada com estas alterações ao estatuto, mas acho que a grande questão que a advocacia se deve colocar no futuro é a questão da inteligência artificial, porque isto pode significar uma autêntica revolução industrial na nossa profissão, com todos os custos que podem estar associados a isso. Eu acho que aquilo que eu faço no dia a dia, eu faço praticamente como fazia há 10, 15 anos, que é eu leio os processos, isto parece fácil, eu contar assim, leio os processos, reúno com as pessoas, penso, escrevo, vou fazer as diligências e, portanto, dir-me, bom, mas também se houver motores de buscas assim, assim, assado. Eu, sinceramente, não tenho assim muita necessidade disso. Quando preciso de algum livro, eu já sei o que é que quero. Quando preciso de algum artigo, sei exatamente o que é que quero. Portanto, ou vou buscá-lo à internet, ou haverá quem for, se ele não estiver já digitalizado. E, portanto, isto eu acho que, eu não sinto isso. O futuro eu acho que vai ser completamente diferente. Portanto, eu acho que ninguém tem uma cápsula para ir ao futuro e voltar, mas eu acho que mesmo uma área de direito, que é uma área muito clássica no sentido do exercício tradicional da advocacia, portanto, entre um escritório pequeno e um escritório grande, um penalista, o trabalho materialmente é diferente, é no sentido que se trabalha em equipa, como é evidente. Mas o ponto de vista do método, se quiser, do método de trabalho, eu acho que as coisas estão relativamente na mesma. Eu acho que no futuro o que vai acontecer é um grandíssimo emprego da inteligência artificial e, portanto, isto que eu estava a descrever, eu preciso de um artigo que saiu em Itália, não sei o quê, e imaginem, sobre branqueamento. E eu, se calhar, daqui a 10 anos teria a possibilidade
de ter o artigo completamente escrito e só imagina que é preciso disso para escrever um artigo meu. Portanto, teria a possibilidade que já tenho hoje em dia, provavelmente pode ser disparado. Não sei se já viram aquelas histórias que parece que por certo são verídicas, de 2 advogados dos Estados Unidos que foram sancionados pelas ordens dos advogados respectivas por usarem instrumentos de inteligência artificial para escrever peças processuais que citavam jurisprudência inexistente. Portanto, eu acho que o caminho do futuro é um caminho um bocadinho... Acho que tem de ser regulado o uso da inteligência artificial na advocacia. Acho que isso é inevitável, ainda não vi ninguém a dizer isso por cá. Internacionalmente já se vai dizendo, sobretudo desde estes 2 escândalos nos Estados Unidos. Eu acho que o futuro passa necessariamente por isso, e ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro, se teremos mais trabalho, teremos menos trabalho. Mas vai facilitar imenso, pelo menos em certas funções automatizadas, algo que nós fazemos, por exemplo. Acho que vai facilitar, sim. Eu acho que vai facilitar, mas acho que há a tentação sempre de substituir. Eu não tenho a pretensão de achar que a minha área do direito, há alguns penalistas que acham isso, que a minha área do direito é que é nobre e fantástica e maravilhosa. Acho que todas as áreas do direito são nobres. A nossa área tem uma dimensão criativa muito vincada. Muito vincada, e, portanto, eu acho que... Não digo que é impossível, eu acho que as coisas vão mudar. Acho que as coisas vão mudar e que, se calhar, as coisas têm mesmo de mudar, mas eu espero estar cá e espero que me seja permitido continuar a trabalhar, pelo menos como tenho trabalhado até agora. Noutra vertente, eu não tenho a certeza, porque isso é quase todas as semanas que nos chegam processos, por exemplo, as CEO frauds e essas coisas todas, e, portanto, muita atenção no uso da tecnologia, muita atenção na compra de produtos online, muita atenção nos dados que são colocados nos e-mails. Eu estou sempre a dizer, nunca escrevam números de cartões bancários nem IBANs em e-mails. Portanto, isso é chamar hackers e é pagarem uma coisa e ficarem à espera e de repente percebem que não estão a falar com aquela pessoa. Antigamente ainda se via, há um ano, antigamente na tecnologia é há um ano. As pessoas só quando percebiam que o dinheiro não tinha chegado ao destino que era suposto chegar, é que iam olhar para os e-mails e viam que havia um underscore ou um A cirílico no lugar de um A normal no e-mail da pessoa com quem supostamente estariam a falar. Hoje em dia os e-mails são completamente replicados. E, portanto, é preciso ter muita atenção a isto. A criminalidade cada vez vai ser uma criminalidade mais cometida, um bocadinho como a guerra, um bocadinho virtual, não é? E isso cria dificuldades de investigação, isso cria dificuldades até do próprio ponto de vista olhem, da extradição. Agora há um caso, não quero estar a comentar, que é o João e a Inês Almeida Costa, que estão a tratar disso, mas que estes casos de cooperação judiciária internacional por criminalidade relacionada com o meio digital, também eu acho que serão cada vez mais frequentes. E já agora, então, já que tocou nesse assunto... Não toquei nada, não disse nada, não comentei o assunto. Não tocou no assunto da cooperação internacional. Consegue-nos explicar como é que funciona, quais é que são os moldes que há esta cooperação entre os Estados, Estado emitente, Estado de execução e esses nós? É muito simples. No direito da cooperação judiciária, nós temos uma lei nossa, não é? O direito penal é um instrumento de soberania dos Estados e, portanto, a primeira coisa que nós temos de ver quando analisamos a possibilidade de uma pessoa ser extraditada ou ser entregue, no caso, um mandato de detenção europeu a um determinado Estado, é se esses 2 Estados têm algum acordo de extradição entre eles, ou de cooperação judiciária lato sensu, porque a extradição é apenas uma das formas de cooperação judiciária. Portanto, um país pode ser notificado para, imaginem, entregar prova que foi recolhida a ordem de um determinado processo está noutro país. Portanto, pode haver, imaginem, cooperação judiciária só para fazer buscas. Portanto, não é só para a pessoa ser entregue. A primeira coisa que tem de se ver é se há instrumentos que regulem as relações entre os 2 Estados, ou até acordos que abranjam outros Estados. Portanto, o caso, por exemplo, da CPLP, há um tratado. E depois vamos descendo do maior, não é? Do maior ao particular. E, portanto, nós até chegarmos à nossa lei da cooperação judiciária, que é uma lei já com alguns anos, tem tido muitas alterações, é uma lei de 99. É uma lei muito bem feita,
que não sendo fácil de interpretar, porque é uma matéria muito difícil, é uma lei que está muito bem feita, mas é uma lei que diz aquilo que é que é a nossa cooperação face a um país terceiro, ou seja, ele, no pressuposto de que, como é evidente, nas nossas relações com esse país pode haver ou pode não haver o tal instrumento de cooperação judiciária. Agora, o que eu acho que tem vindo a acontecer, sobretudo no espaço europeu, e não sou a única pessoa a dizer isto, é que os mandatos de detenção europeu são instrumentos que têm um problema do ponto de vista da prestação de garantias na cooperação judiciária internacional. Porquê? Porque a partir do momento em que se aligeiram os pressupostos, por exemplo, há situações em que a dupla incriminação, portanto a incriminação no Estado que requer a entrega da pessoa ou a diligência em questão, e o Estado destinatário do pedido, há situações em que isso não acontece. E, portanto, isso era um princípio clássico da cooperação judiciária internacional, portanto, como é evidente. Imaginem o que seria se nós extraditássemos uma pessoa por um crime de delito de opinião. Portanto, isso seria impossível no nosso ordenamento jurídico, e direi mais, no ordenamento jurídico da maior parte dos países democráticos. Agora, do ponto de vista da garantia e dos prazos de execução desse tipo de pedidos de mandato de detenção europeu, eu acho que há ali problemas gravíssimos de garantias. E, portanto, a ideia subjacente à decisão quadro, qual é? É de que a Europa atingiu um nível de maturidade ao nível da defesa dos direitos humanos que nós temos de confiar uns nos outros. Eu acho que, enfim, pelo menos nos últimos 2 anos em que na Polónia e na Hungria temos assistido àquilo que assistimos na Europa, eu acho que se calhar era a altura, se outras razões não houvesse, e que as há, porque na sua essência é um mecanismo muito menos garantístico do que os mecanismos de cooperação judiciária clássica, e que se baseia neste equívoco, e que hoje em dia nós percebemos que os valores, e sobretudo os valores em matéria penal, em que a Europa muitos anos repousou, não são, para já não são dados adquiridos, e não são algo que se possa assumir, sobretudo nestes 2 casos da Polónia e da Hungria. Na Polónia, por causa da... Desculpa? E não se poderia também meter em causa, nesse sentido, um outro país membro não executar o mandato de detenção europeu para Portugal, em prol de Portugal, com o fundamento da questão da violação de tratamentos humanos ou degradantes nas prisões? Isso é possível. Okay. E Portugal, infelizmente, não está bem visto. Pois. Não está bem visto nessa matéria. Por daí a sua pergunta, Luís. Isso é possível. Agora, as razões pelas quais os processos de cooperação judiciária não são processos, uma vez ouvi isto e arrepiei-me. Ouvi alguém dizer que os processos de cooperação judiciária eram processos de natureza administrativa. E eu pensei, valha-me Deus, como é que é possível uma pessoa dizer uma coisa destas? Porque são instrumentos que são instrumentos extremamente complexos e são instrumentos que, quer dizer, que é preciso algum conhecimento e alguma prática e um conhecimento transversal, não é só de direito da cooperação, tem que ter conhecimentos de matéria constitucional, tem que ter conhecimentos de matéria de direitos humanos, etc, etc, etc. E, portanto, eu diria que se nós olharmos para este tipo de instrumentos e dissermos assim, bom, nós podemos discutir se e em que medida é que um determinado país, eu uma vez lembro-me de fazer uma defesa, o Estado requisitante era a França, e o crime, eu não vou dizer qual era o crime, era um crime um bocadinho complicado, não era tráfico de droga, isso porque eu não faço, mas mesmo em cooperação judiciária, mas era um crime bastante complicado, e tinha uma particularidade que era um crime que era punível de maneira muito mais severa em França do que em Portugal. E isso foi o fundamento primeiro da minha defesa. E eu perdi com esse fundamento, ainda consegui uma declaração de nulidade de uma primeira decisão no Supremo, mas nem Portugal nem França atenderam a isso. E o que aconteceu foi, nessa altura, foi um processo que me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tive um cliente em prisão preventiva. Eu também posso falar um bocadinho sobre isso, foi uma coisa que me traumatizou bastante na altura,
de chegar ao pé de um cliente e dizer-lhe, faça favor, ligue à sua mulher e diga-lhe para lhe trazer roupa e artigos de higiene porque vai ficar preso preventivamente. Isto foi assim também um momento de estrada de Damasco, se quiserem. Aconteceu no Tribunal da Relação de Évora, nunca mais me esqueço, um dia de um calor tremendo de verão, em julho, e eu lembro que foi um dia muito duro. Isto para dizer o quê? Que nessa altura havia uma jurisprudência por defeito, se quiserem, que era a de que um arguido que visse movido contra si um pedido de cooperação judiciária que passasse pela sua entrega, seu pedido de entrega ou de apresentação a autoridades num Estado terceiro, a probabilidade destas pessoas ficarem em prisão preventiva era 99,9%. Eu não quero generalizar, mas eu diria que havia muito aquela coisa de Portugal, enquanto bom aluno da Europa, ser um país que tinha um bocadinho de receio reputacional de se tornar um sítio onde as pessoas vinham para se eximirem à ação da justiça. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia, este meu primeiro cliente ficou em prisão preventiva e não tenho nenhum rebuço em dizer isso, porque as coisas são o que são e já estudei, já vi o suficiente. Não havia o mínimo de fundamento para aquele senhor ter sido mantido em prisão preventiva durante 2 meses. Aliás, ele chegou à França e foi imediatamente libertado. Portanto, ele não ficou com qualquer medida detentiva em França. E, portanto, ele foi julgado 3 anos depois. E, portanto, não havia nem urgência, nem perigo de fuga, nem coisa isso nenhuma. Mas ficou em medida preventiva Em Portugal, no âmbito do mandato de ficou. detenção europeu. Ficou. Mas não há uma interpretação que se diz que, mesmo agora jurisprudencial, mesmo e doutrina, que não pode haver prisão preventiva no âmbito do mandato de detenção europeu? É porque as medidas de coação podem ser realizadas todas, menos a de prisão preventiva, porque o Estado não tem legitimidade para... Eu acho que não, acho que está enganado. Ok. Não. Aquilo que há ali é uma aplicação de medidas de coação que tende a obedecer às regras de cada país, porque aí a Europa, a decisão quadro não diz nada. E, portanto, assim como há uns anos atrás se aplicava de determinada maneira, hoje em dia está melhor, mas o que acontece é que há uma aplicação das regras gerais da aplicação das medidas de coação que estão previstas no Código de Processo Penal e, portanto, não se pode começar pela prisão preventiva, a dizer assim, bom, dados os perigos, a existência de perigos de fuga e isto e aquilo, aplica-se a prisão preventiva. Não, tem de explicar porque é que uma medida menos gravosa não cumpre as necessidades cautelares que o caso caiba. E, portanto, aquilo que acontece é esta que é a boa prática e que durante muitos anos, infelizmente, não foi assim. Pelo menos aquilo que é a minha experiência, tive dois casos desses e os dois correram terrivelmente. E na senda daqui da prisão preventiva, Calma, gostaria... deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Sim, Chico, eu fiz aquela intervenção porque ontem eu estou agora a fazer um curso de especialização de Direito Penal Económico Europeu e Internacional, e ontem, no âmbito dessas questões do mandato de detenção europeu, e o professor José de Faria Costa referiu que ter-se que fazer uma interpretação quando há esta audição do arguido e quando estamos a aguardar, quando há esta detenção, ter-se de fazer uma interpretação restritiva da aplicação das medidas de coação, porque como a decisão de ter é de um outro Estado-membro, nunca se deveria poder aplicar todas as medidas de coação, nomeadamente a mais gravosa de todas, prisão preventiva. Eu não conheço o raciocínio do Sr. Professor relativamente a essa questão. Eu consigo perceber aquilo que acabou de dizer. Acho um bocadinho estranho, porque o nome pelo qual ficou conhecida esta medida de cooperação, digamos assim, que é uma medida extrema, é mesmo para efeitos de detenção e, portanto, pelo menos um momento em que se chegar ao ponto de dizer assim, bom, estão reunidos os pressupostos para se dar uma resposta positiva a este tipo de cooperação judiciária internacional, aí nesse momento tem de haver necessariamente uma detenção, não é? Pronto. Pois, mas e depois essa parte burocrática demora sempre esses meses todos? Ou... Não, no meu caso demorou muito tempo, porque enfim, foi um processo, o primeiro caso que fiz destes foi um processo que estou a contar, que era o pedido para a França, foi um processo que durou imenso tempo, que correu, enfim, teve meandros que eu, enfim, preferia não ter visto acontecer num processo de crime,
designadamente, olha, uma coisa que eu posso dizer, há coisas que não posso, de haver decisões no processo de cooperação judiciária que não me foram notificadas só à Procuradoria-Geral da República. Eu soube disto porque depois este senhor pensou em pedir uma indenização ao Estado francês e ao Estado português por demora excessiva na resolução do seu caso, e ele disse-me, bom, mas eu tenho o processo aqui em França e no processo há um despacho assim assado que a doutora nunca me mandou, e eu nunca mandei, e ele depois mandou-me aquilo, e eu nunca mandei porque o despacho nunca me foi notificado, e era um despacho que não era de menos importância, porque era um despacho a prorrogar a duração da execução do mandato desse europeu. Portanto, eu acho que no total ele esteve tido 2 meses e tal, e esteve 2 meses e tal porque houve uma altura em que ainda havia um recurso pendente. Portanto, isto passa-se, a parte final da prisão preventiva dele acontece entre o Natal e o Ano Novo cá de Portugal, e portanto ele fez os 2 meses nessa altura e só o vieram buscar a Portugal, e portanto ele já me tinha dito, doutor, eu desisto, eu estou cansado, eu vou para a França, só o vieram buscar depois do Ano Novo, e portanto foi assim uma coisa que me marcou um bocadinho, e pronto. Eu acho que são mecanismos muito intrusivos, porque aquilo, neste caso, houve detenção dele e houve apreensão de bens. Houve apreensão de bens. Até um automóvel de luxo levaram. É verdade. É, muito interessante. E Eu na altura não achei muito, devo confessar. Pois, sim, para os espectadores cá de fora é sempre diferente, claro. E já agora, na senda mesmo desta questão da detenção e aplicação de medidas de coação, sabemos que quem é detido no âmbito para primeiro interrogatório, no âmbito de uma investigação judicial, criminal, deve-se apresentar a juiz no prazo legal de 48 horas. Não, Contudo, é só apresenta juiz. Pois é, Rickson, pois é, diga lá o resto. Contudo, sabemos que em vários casos, sobretudo relativos à criminalidade económica, tal não sucede. Temos também, para ilustrar, o caso recente, que é o caso da Madeira. Gostaríamos de saber se é recente, se há possibilidade de exceder esse prazo e quais são os requisitos para que se possa exceder. Quanto à questão em abstrato, quanto à questão em concreto, já perceberam que não me vou pronunciar porque Sim. há colegas meus de escritório envolvidos no assunto. Quanto à questão em abstrato, eu acho que uma das primeiras vezes que eu fui à televisão foi justamente para comentar uma coisa destas. E na altura, eu disse uma coisa muito simples, disse que discordava da jurisprudência do Constitucional porque quer o Código de Processo Penal, quer sobretudo a Constituição. E a disposição constitucional é uma disposição que surge num contexto político que é preciso, e social do nosso país, que é preciso as pessoas perceberem. Nós tivemos durante 48 anos de ditadura, as pessoas eram levadas de casa e não havia acusação e as pessoas às vezes não voltavam a aparecer. Ou depois eram soltas e nunca havia um processo a crime sequer formal. Portanto, esta questão das pessoas, das buscas normalmente começarem às 7 da manhã, isso tem que ver com a proibição do domicílio ser violado durante as horas do descanso e, portanto, todo esse tipo de coisas não é aceitável e, portanto, a regra da apresentação a juiz é uma regra que comporta muito mais do que a identificação. Portanto, o juiz é a primeira intervenção que tem em muitos processos de crime. Portanto, se não houver situações de constituição de arguidos ou de assistentes antes desse momento processual, é o primeiro contacto que o juiz tem com o juiz, que não vai ser o juiz do caso, é o juiz de instrução. Portanto, o juiz de instrução, enquanto chapéu da garantia dos direitos fundamentais e dos direitos, liberdades e garantias na fase de inquérito. E o que lá se diz na disposição da Constituição é de que a detenção deve ser validada, ou seja, o juiz de instrução criminal que é chamado a analisar uma detenção fora de flagrante delito, e estas detenções só podem ser ordenadas nas situações em que, por razões do processo, é necessário aplicar medidas de coação que vão para além do termo de identidade e residência, e, portanto, é preciso analisar, se quiserem, um cenário de perigosidade daquele arguido para os interesses da investigação e, portanto, o prazo de 48 horas deve incluir isso tudo. E eu lembro-me dessa vez que fui à televisão e disse esta coisa relativamente simples. Houve um colega meu que disse, mas como é que isso é possível nos casos grandes?
parecia que adivinhava ele, não é? Nos casos grandes em que não há hipótese, qual é a diferença da pessoa estar tida mais um dia, mais 2 dias? Se calhar nunca lhe passou pela cabeça que pudesse estar 14. Portanto, eu acho que é grave estar tido 3 dias. Acho que o que se tem passado, e não posso comentar para além disto, é uma coisa absolutamente inadmissível. E que havia meios, aliás, um dos advogados do caso disse isso, nós temos de pensar para o futuro. Isto é daquelas coisas que não é só nós ficarmos com algum tipo de complexo, dizer à Europa quanto tempo pode estar uma pessoa detida sem acusação numa fase de investigação criminal em Portugal. Não é? É aquela coisa que eu às vezes é um bocadinho portuguesinha, no sentido depreciativo do termo, como é evidente. Nós termos vergonha das nossas prisões serem assim assado, vistas lá fora, porque o Estado português é condenado e porque isso tem alguma visibilidade em alguma imprensa internacional, mas não nos esforçarmos diariamente, e eu quanto a isto sou muito crítica, de melhorar aquilo que se passa no nosso sistema de justiça. E eu acho que esta questão da detenção para validação para a aplicação de medidas de coação, eu acho que é uma coisa que é realmente constrangedor termos chegado a 2024 e assistimos a uma coisa destas. Mas é algo recorrente, ou seja, além deste caso que não se vai... Ok, é uma coisa recorrente, ok. Mas é assim, Luís, enquanto era um dia ou 2, ou às vezes até uma semana, como um caso também recente aconteceu, por isso é que aquele meu colega que eu estava a contar a história de eu ter dito, não, é 48, a lei diz que é 48, eu às vezes nestas coisas sou um bocadinho quadrada, sou um bocadinho, enfim, sou muito pouco portuguesa. A lei diz, eu sou muito crítica da lei em alguns aspectos, mas isto é um prazo estabelecido em função dos direitos do arguido. Aliás, ontem o Dr. Carlos Melo Alves, que é meu amigo, gosto muito dele, tem um artigo no Expresso, precisamente, há um artigo dele e um artigo da Bastonária, na segunda página do Expresso, e em que ele diz exatamente isto, apesar de depois tirar uma conclusão relativamente à ultrapassagem destes prazos, com a qual eu não concordo, mas que diz exatamente isto, é um prazo estabelecido em favor dos direitos do arguido. Dir-me-á, bom, então mas todo o processo penal tem de se acomodar aos direitos do arguido? Tendencialmente sim, se é montada uma operação destas, ou operações de complexidade semelhante, o sistema judiciário tem de estar preparado para cumprir a lei, porque se não estiver preparado para cumprir a lei não pode terminar a realização de operações destas. Eu não digo que não possa haver falhas, pronto, errar é humano, mas ultrapassagem de um prazo com esta derrapagem, não é? E é isto que no fundo este processo foi diferente dos processos anteriores, porque há uma tendência para isto acontecer. Nos casos mais complexos, sobretudo, nos casos que, e eu vou também dizer isto, porque não sou propriamente ingênua, e nos casos mais mediatizados, sim. Eu não vou ao ponto de dizer que é intencional, porque isso não concordo. Acho que não é isso. Acho que é um misto de impreparação e de enfim, de alguma bonomia na certeza que o Tribunal Constitucional tem aquela posição muito à portuguesa de há leis muito estritas, mas as leis podem ser interpretadas de uma maneira praticamente imprevisível pelo legislador que as redigiu. E, portanto, eu acho que é um misto disto tudo. Acho que não é intencional no sentido de quebrar, que é ser para quebrar os arguidos. Mas que isso acontece, aliás. O último caso foi bastante elucidativo a esse ponto, não é? Pois, mas considera que também isso aqui é uma questão ou seja, do próprio juiz de instrução, ou mesmo do próprio sistema judiciário que está... O sistema judiciário, o juiz de instrução não tem responsabilidade disso, porque, repare, nós temos um modelo de juízes de instrução criminal de homens e mulheres só, não é? Homens e mulheres só, portanto, tem 9 juízes de instrução criminal aqui em Lisboa, em cada um dos agora já não chama juiz, é mesmo juiz 1, juiz 2, até o juiz 9. O coitado do juiz não tem culpa que se chega a um processo com 30 caixas de dossiês para analisar e não sei mais quantos apensos e aquilo não dá para fazer em 48 horas. Não dá. O juiz de instrução neste tipo de situações é um órgão, se quiserem, passivo. Do órgão ativo é o Ministério Público. O Ministério Público tem de se assegurar que
aquilo que o juiz de instrução for chamado a fazer, consegue fazer dentro de 48 horas, porque se não conseguir fazer, tem de chamar outro colega. Aliás, um dos nossos colegas que está envolvido neste último caso, é aquilo que nós estamos a comentar, no fundo, disse precisamente isto, quer dizer, basta uma alteração muito simples à lei da organização do sistema judiciário, portanto, isto não é preciso inventar a roda. Eu acho que é um problema relativamente simples de resolver, sobretudo numa altura em que nós temos muito mais juízes, quer dizer, no total não temos mais, fundiu-se o juiz de instrução criminal com o Tribunal de Instrução Criminal, o Tribunal Central de Instrução Criminal, e portanto nós hoje em dia, onde tínhamos 2 juízes, hoje em dia temos 9, pelo menos em teoria. Agora, não há razão nenhuma para não se fazer uma intervenção legislativa que passe por acautelar este tipo de situações. O que eu acho que não pode acontecer e isto é o que mais me custa nesta situação, é a maior parte das pessoas, incluindo alguns advogados, darem por bom e por não lesivo dos interesses e dos direitos destes arguidos, que as coisas continuem neste capítulo a ser geridas e tratadas como têm sido até agora. E então nessa alteração legislativa que a Ana Rita referiu, era de acautelar estas situações de modo a que pudesse intervir mais do que um juiz neste tipo de casos, é isso? Sim, claro. Que se ajudassem. Claro. Ok. Pois. É uma solução interessante. Sem dúvida. Não é minha. Houve um dos meus colegas, um dos nossos colegas, eu penso que sugeriu neste sentido que eu sugeri, que fez esta sugestão imediatamente assim que terminou aquele calvário. E, portanto, eu acho que é uma coisa relativamente simples, não é? Sim. E agora, também gostaria de perceber algo. Então acha que a Ana acha que, havendo um processo mais mediático e essa exposição, isso depois incide também nos trâmites do processo e mesmo na garantia de um processo justo? Sim. Em dois sentidos. Há 2 coisas que eu tenho de dizer sobre isso. Em primeiro lugar, os processos mais mediáticos, eu acho que nós não podemos olhar para os processos mais mediáticos e dizer isto é a bitola do nosso sistema de justiça. Não é. Não é, e não é nem para cima nem para baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há decisões que são tomadas nos processos mediáticos com as quais eu concordo, há decisões com as quais eu não concordo, não venho aqui comentá-las, como é evidente, mas isso não quer dizer que haja processos menos mediáticos ou completamente incógnitos e que muitas vezes a jurisprudência firmada nestes processos apareça nos processos mediáticos e inventou-se a roda não veio daí. Mas pronto. Isto para dizer o quê? Às vezes os processos mais mediáticos não são os mais complicados e não são os processos onde se faz caminho, digamos assim, para determinadas soluções jurisprudenciais que depois vêm iluminar outras coisas. Por outro lado, eu acho que isto não é uma crítica ao que eu vou dizer, isto é compreender um bocadinho a natureza humana, porque eu acho que aquilo que eu faço também é muito divertido e é muito compensador, porque nós estamos assim numa situação de observadores privilegiados na natureza humana. E, portanto, aprendemos muito com os clientes, aprendemos muito a ler o que se passa dentro da sala, linguagem corporal, essas coisas todas que hoje em dia estão na moda e que aparecem em algumas séries e que fazem com que muitos miúdos, não só por isso, mas também por isso, tenham algum apelo pela advocacia criminal. Aquilo que é da natureza humana é, se nós nos sentimos observados, nós estamos a ser constrangidos, ainda que inconscientemente, pela circunstância de estarmos a ser observados. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu digo é muito claro. O que é que eu quero dizer com isto aplicado à pergunta que me fizeram sobre se, enfim, as decisões e a forma como são tramitados os processos mais mediáticos são diferentes? Eu não sei se são diferentes. O que eu sei é que da natureza humana e daquilo que eu consigo analisar da experiência que já tenho, é que é muito difícil também para os juízes decidir nesse tipo de situações, porque a maior parte dos juízes,
e já ouvi vários colegas meus a dizerem exatamente isto, a maior parte dos juízes em Portugal que estão envolvidos e que têm funções no âmbito da justiça criminal são pessoas que odeiam a exposição. Portanto, os advogados penalistas normalmente gostam. Eu gosto assim, assim. Gosto assim, assim. Gosto, quando é preciso, sim. Quando não é preciso, acho que não devemos aparecer porque nós não devemos ser o assunto do processo. O que é importante é o nosso trabalho, não somos nós. E, portanto, eu acho que é muito difícil. Eu lembro-me, no verão passado, uma das dificuldades que tem sido sempre apontada ao sistema de justiça criminal é a maneira como comunica, ou como não comunica, ou quando, enfim, também não quero entrar em muitos detalhes, sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar. No verão passado, eu não sei se recordam daquela menina que foi morta com 3 anos, aquela história horrível em Setúbal. E no dia da leitura da decisão da primeira instância, a Jéssica, no dia da leitura da decisão de primeira instância, o presidente do coletivo veio cá fora falar com os jornalistas e tinha uma declaração muito bem feita, muito bem escrita, lida, que leu, a dizer qualquer coisa deste tipo. Isto é a justiça neste momento e, portanto, foi o melhor que nós podemos fazer neste momento. E, portanto, foi uma decisão num processo, como sabem, teve uma exposição mediática muitíssimo grande, e em que houve a sensibilidade do tribunal no sentido de explicar porque é que tinham chegado àquele verdicto e porque é que estavam convencidos que a decisão estava correta. Isto é muito importante, porque a maior parte dos juízes, e eu acho que isso é compreensível, porque os advogados penalistas são treinados para ser confrontacionais, para conseguirem e perceberem muito cedo nas carreiras que às vezes a defesa criminal também é preciso ser feita fora do processo. Os juízes, por definição, todos eles, não só aqueles que exercem funções no âmbito da justiça penal, são treinados para serem pessoas que cumprem. Nós temos segredo profissional, mas eles têm um dever de reserva, que é uma coisa que vai muito para além da questão do segredo profissional, que esse estamos todos vinculados. Agora, o dever de reserva é o juiz da Torre de Marfim. E, portanto, nos tempos em que nós vivemos, eu acho que, sobretudo, os juízes que desempenham funções no âmbito da justiça penal têm uma função muito dura e precisam de ter presente esta necessidade de, às vezes, também é preciso falar e é preciso vir explicar, porque a função do direito penal também é o de estabilizar a sociedade, não é? O direito penal existe para que o nosso mundo funcione e isto não seja uma selva. E, portanto, eu acho que isso é uma parte muito importante. E acho que devia, na formação dos juízes, isso devia ser uma coisa que lhes fosse dada e porque a personalidade típica da pessoa que tem jeito para a magistratura é uma personalidade que odeia a exposição e eu acho isso. Acho que deve ser assim, mas acho que em algumas situações não é preciso falar, não é? Sim, e ainda a propósito disto, eu sei que, não obstante haverem alguns óbices, alguns impedimentos no Estatuto da Ordem dos Advogados, até deveres deontológicos para a exposição do processo, de conceder entrevistas a propósito do processo, sei que é preciso obter uma autorização, a ordem, mas o que eu vejo é que na maioria ou na grande parte dos casos, ou pelo menos todos os casos que eu vi, para ser mais sincero, são os advogados a falarem sobre questões atendentes ao processo. Mas não sabia que houve um caso em que o juiz foi fazer isso a público e deixou um bocado estupefacto, até ligado ao dever de imparcialidade, independência. Não Mas sei. nenhum desses deveres Sim, foi posto em causa e, portanto, sim, eu sim, vejo isto sim. como um exemplo muito positivo. Sim, sim, pois, porque eu estava, não, eu vi que na essência não foi violado, mas uma questão também é a questão da aparência, como se diz, não Claro. basta a mulher de César ser bonita, também tem de parecer bonita, tem de parecer Séria. bela, e agora, Até pode ser feia, deve ser séria. sim, 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 e, mas é isso, e agora estava a tentar transpor, será que o Ministério Público também poderia fazê-lo? Eu acho que o Ministério Público já o fez, eu não quero estar a dizer Ah,
que é que aconteceu, né? Eu acho que o problema da comunicação na justiça é muito importante. E eu posso dizer isto porque já vos disse, enfim, na faculdade e antes disso, eu, não sendo uma pessoa tímida, não sou uma pessoa reservada, sou uma pessoa que gosta de ter a minha vida, a minha casa, o meu espaço, e nunca tive qualquer pretensão de exposição mediática. Eu comecei a ir à televisão, porque houve uma altura na minha vida em que apareceu um convite, era preciso ir uma pessoa, a pessoa que tinha sido convidada ou que estavam a pensar convidar não podia, e houve alguém que disse, então vais tu, e eu, cheia de medo, lá fui, e correu muito mal, engasguei-me, foi horrível, eu estava super constipada, mas isto para vos dizer o quê? Que é muito importante, mesmo que o público dê o desconto à circunstância, lá vem uma advogada, deve ter alguns interesses, esta coisa também muito portuguesa, eu acho que é muito importante haver uma compreensão da justiça criminal, sobretudo da justiça criminal por parte da população. Porque no dia em que, as pessoas não confiarem nos tribunais e não confiarem que as decisões podem ser aperfeiçoadas, não há uma decisão totalmente errada de A a Z. Não há. É impossível, a menos que o juiz tenha algum problema de saúde que o impeça de raciocinar, não é? Não pode fazer uma decisão completamente em oposição àquilo que foi a produção de prova, com base em factos que não são os factos do processo. Mas vamos lá ver, quer dizer, há mínimos. Agora, eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, a justiça ser compreendida, porque é a única forma da justiça poder ser aceita. E nós, numa sociedade em que a justiça não é compreendida, em que a justiça não é aceita, estaremos a caminhar a passos muitíssimo largos para a barbárie. Portanto, eu acho que sempre achei que o direito, e também foi essa uma das razões que me fez não atravessar a Alameda da universidade e ir para letras e deixar a faculdade de direito. Como ameacei várias vezes os meus pais, primeiro e segundo ano da faculdade, vou para letras, já tenho visto. Não fui, porque eu acho, e houve ali uma altura que eu percebi que o direito também é um instrumento, o direito penal é um instrumento de estabilização social, mas o direito em geral, eu não faço só direito penal, apesar de ser mais conhecida e a maior parte das coisas que eu faço, cerca de 90% das coisas que eu faço são efetivamente direito penal, mas faço contencioso geral, faço contencioso comercial e gosto imenso de fazer. Eu acho que o direito é um instrumento também de aperfeiçoamento social e é um instrumento que permite que, por exemplo, um exemplo muito, muito, muito simples, que uma pessoa privilegiada tenha o mesmo tratamento que uma pessoa não privilegiada perante o mesmo sistema de justiça. E, portanto, dir-me-ão, mas isso é uma coisa básica da igualdade, é uma coisa que está em crise. Sabem porquê? Porque a pessoa com menos instrução, com menos meios económicos, não vai conseguir ter meios para se defender da mesma forma, não vai ser olhada por quem a julga da mesma forma, porque tudo isto é da forma como as coisas funcionam e a maneira como o ser humano raciocina. Aliás, no caso da criminalidade colorinho branco, que é um conceito sociológico, não é um conceito jurídico, o que é que se quer dizer? É a criminalidade dos bem-sucedidos. É um conceito do Edwin Sutherland, que era um criminólogo dos Estados Unidos, que nos anos 60 do século XX inventou este conceito para dizer, afinal, os bem-sucedidos também pecam. Afinal, aqueles que se portam mal não são só os pobres e os desvalidos e aqueles que a sociedade por si já excluiu. E, portanto, quando as pessoas chegavam ao sistema de justiça já estavam marcadas e já eram uma espécie apátridas dentro do seu próprio país. E isto levou a quê? Levou a que houvesse algumas correntes que ainda há e que se manifestam sobretudo, enfim, em alguns regimes legais mais gravosos para determinado tipo de crimes que tendencialmente são cometidos pelos bem-sucedidos do colorinho branco. Estou a falar fundamentalmente na Lei 5 de 2002, na Lei de Combate à Criminalidade Económica ou Financeira, e que dizem assim, bom, então mas se os bem-sucedidos tiveram todas as oportunidades e mesmo assim decidiram prevaricar, e prevaricar prejudicando muitos, e portanto isto não é o crime do pilha-galinhas que só lesiona o proprietário do galinheiro que ele vai assaltar, são crimes que têm uma propulsão de dano muito, muito forte, que levam o banco à insolvência, e se for uma insolvência dolosa, como é evidente, é crime, e há uma miríade de lesados nos anos seguintes
aos factos, e portanto, nós estamos a falar de factos que têm uma propulsão danosa muitíssimo, muitíssimo elevada, e portanto há correntes que dizem que, bom, mas quem teve todas as condições se porta mal, então deve ser mais severamente punido, que é o que está subjacente à Lei 5 de 2002. O ano passado eu li um artigo interessantíssimo no El País em que se perguntava se era possível, vejam bem, se era possível haver ressocialização, ou sequer se a ressocialização faria sentido no caso dos crimes de cor em branco, porque foram pessoas que nunca estiveram fora da sociedade. E, portanto, das poucas vezes que no El País se falou de ressocialização, que eu também acho que é um grandíssimo problema que nós temos aqui em Portugal, foi para, não para falar dos que já estão excluídos e daqueles que entram no tráfico de droga e nos furtos associados desde uma tenra idade e que têm vários contactos com o sistema prisional ao longo da vida, mas não daqueles que tinham todas as condições para ser cidadãos exemplares e que se transformam em criminosos de prime time. E, portanto, isto é um bocadinho... dá um bocadinho para os dois lados, que é, podem ser melhor tratados. Porquê? Porque têm mais condições económicas, conseguem pagar um defensor melhor, conseguem ter, às vezes, até comunicação contra comunicação, etc, etc. Mas isso não é garantido, porque a própria exposição pode pressionar os decisores, e pressiona, porque somos todos seres humanos e percebemos isso, e porque a própria percepção da comunidade e de algumas leis que se aplicam ao tipo de crimes que mais facilmente são cometidos, ou pelo menos são imputados a estas pessoas, tem um tratamento que raia o direito penal do inimigo, não é? E até neste âmbito eu acho interessante a distinção que o professor Figueiredo Dias faz no âmbito dos fins das penas, que faz a distinção entre socialização e ressocialização, consoante a pessoa esteja ou não já socializada. E, pronto, e é isto, consoante a pessoa esteja já a obedecer, digamos assim, as regras sociais. E quanto à questão da insolvência, até também faz-me ressonância com a corrupção. Eu já ouvi falar, não de um jurista, mas a propósito do pensador, que diz que deveria ser classificado como uma espécie de crime de homicídio por omissão, porque quando a pessoa está a lesar o erário público, a esvaziar o erário público, está a escassear a alocação desses recursos para esferas importantes da vida social, a educação, a saúde, etc. Juridicamente poderia ser um bocado mais rebuscada. Eu acho uma aberração, Rickson. Sim, um bocado rebuscada essa... Eu gosto muito de política, gosto muito de discutir o estado do país e, enfim, há coisas que me preocupam bastante. Uma delas é precisamente essa. E eu, quando ouvi isso, não queria acreditar. Eu acho que uma coisa é dizer-se, e há um professor de Coimbra que eu respeito muito e que disse e que escreveu que no caso quando apareceu em Portugal no Código Penal, porque já existia no Decreto-Lei 2884 a responsabilidade das pessoas coletivas, em que dizia metaforicamente, estamos a falar do professor Faria Costa outra vez, dizia metaforicamente um livrinho muito pequenino, de cor de laranja, que se chama Direito Penal Económico. Foi a primeira coisa em Portugal que foi publicada, uma editora muito pequenina, sobre questões gerais de imputação de responsabilidade penal a pessoas coletivas. Ele dizia que a sanção de encerramento de estabelecimento era equiparável a uma pena de morte. A palavra era forte, não era? Era fortíssima, mas é uma metáfora. O professor Faria Costa é um grande escritor, não sei se sabem disso, para além de um grande penalista, foi meu professor em Coimbra, na pós-graduação, é um grande escritor. Eu não estou a dizer que isto é ficção o que ele disse, estou a dizer que é uma metáfora. Agora, nós dizermos que a corrupção, e isto é um discurso por trás, e já lá vamos, que a corrupção é como se fosse um crime de homicídio por omissão, vai uma grande distância. E esse discurso subjacente a isso é um discurso no sentido do endurecimento das penas de determinados tipos de crimes. E se há crimes que têm vindo muito, e não estou a desvalorizar a corrupção, não é isso que eu estou a fazer. Eu acho é que nós temos de dar às coisas a sua devida relevância. E não estou a dizer que a corrupção é irrelevante. Enfim, estou a dizer tudo. Estou a dizer que a corrupção é irrelevante. Acho que são crimes graves, como é evidente, mas nós temos no nosso Código Penal e nas leis penais extravagantes, hoje em dia a maior parte das coisas que as pessoas descobrem quando começam a trabalhar no direito penal na prática, hoje em dia a maior parte das leis estão fora do Código Penal, das leis penais.
E, portanto, essa é uma primeira dificuldade. Nós temos na Lei 20 de 2008, por imposição comunitária, nós temos, eu vim do Brasil há poucos dias, eles não têm a sanção da corrupção no setor privado, a menos que seja cometida no âmbito do desporto. Vejam bem, nós também temos um dos diplomas mais antigos, nós tivemos primeiro o diploma da corrupção do desporto do que tivemos da corrupção no setor privado e em detrimento do comércio internacional. E, portanto, o nosso sistema jurídico, apesar de haver muitas leis extravagantes, há uma arquitetura e há uma proporcionalidade nas penas que fazem com que, por exemplo, um homicídio qualificado possa ter uma pena até 25 anos de prisão e uma burla possa ter uma pena até 8 anos, por exemplo. Ou o tráfico de droga até 12, etc, etc. Portanto, tudo isto tem uma razão de ser. E se houve crimes, falando só, porque eu estudei alguma coisa anterior ao atual Código Penal relativamente aos crimes de corrupção, mas falando só das alterações subsequentes à entrada em vigor do Código Penal de 82, se houve crimes que foram mexidos, e foram mexidos quer ao nível das penas aplicáveis, quer ao nível da configuração do tipo, quer ao nível da duração dos prazos de prescrição, são precisamente os crimes de corrupção. E, portanto, é dos crimes em que, e eu percebo isto, porque é algo que mexe muito com as pessoas, mexe muito com a percepção da nossa vida em sociedade, mas onde é muito fácil, e eu também gostava de aproveitar esta nossa agradável conversa para dizer isto, é que é um terreno muito fértil ao crescimento dos extremismos. E, por alguma razão, essa frase veio do lado político que veio. E, portanto, eu acho que é uma coisa com a qual nós não podemos concordar. Portanto, cada um é livre de concordar com aquilo que disser. Quando eu digo nós, se quiser um plural majestático, eu nunca na vida conseguiria, enfim, concordar com uma afirmação dessas, mesmo dando o desconto de ela poder ser metafórica como aquela que eu estava a dizer há bocadinho do professor José Faria Costa. Agora, eu acho que é das áreas do direito que mais tem sofrido, e eu uso o verbo escolho devidamente, sofrido com alguma pulsão securitária e sancionatória em torno deste tipo de crimes. Eu pasmo-me, não achando eu que o nosso país seja mais ou menos corrupto que qualquer outro país, pasmo-me o número de acusações por crimes de corrupção. E acho que um dia seria muito interessante, quando esta bolha rebentar, porque ela vai rebentar. Portanto, não é possível que o país tenha 10 investigações destas nos próximos 5 anos, deste tipo de crimes. Quando digo destas, é de crimes relacionados com atos corruptivos, sobretudo no setor público. Portanto, não há país para isso, não há políticos para isso em número suficiente. Portanto, isto é todo um problema de escala. E, portanto, eu acho que daqui a uns anos, se calhar, era interessante estudar de todas estas grandes operações, quais foram as decisões finais que foram proferidas quanto aos crimes de corrupção. Os outros crimes também são interessantes. Eu acho, aliás, o crime de branqueamento muito mais interessante que o crime de corrupção. E acho o crime de corrupção do ponto de vista da sua concepção dogmática e daquilo que está em causa e das margens da punibilidade. Acho que são áreas da criminalidade. Isto é como os médicos. Todos os médicos têm uma doença preferida. E eu tenho estas duas. E acho que era muito interessante fazer-se esse balanço. Sobretudo para vermos se, desculpa Luís, vermos se, enfim, se há aqui alguma luta de poderes. Eu espero que não, também tenho dito sempre isto, espero que não, quanto a estas operações que são montadas e que coincidem com o fim ou o reinício de determinados ciclos políticos, não é? Eu acho que era de todo o interesse que isso fosse esclarecido. A Ana Rita considera que muitas vezes certas condutas que depois são perseguidas pelo Ministério Público são condutas que numa outra fase da sociedade não seria considerada corrupção? É isso? É por isso que há esta... Acho duas coisas, Luís. Acho duas coisas. Eu vou começar assim um bocadinho atrás na sua pergunta, porque acho que é importante, porque este programa é sobretudo para os mais jovens que querem entrar nesta vida do penal. É muito importante a especialização. E hoje em dia é importante que, se quiser fazer direito penal, se comece muito cedo a trabalhar com um especialista. E, portanto, a coisa mais importante no início da carreira de um jovem penalista é decidir com quem é que vai dar os primeiros passos. Isto é fundamental. Mas, e agora, isto é importante para responder à sua questão, a especialização não significa que, no caso do direito penal,
ou se quiser o direito sancionatório em latíssimo senso, hoje em dia abarca todos os setores jurídicos. Portanto, você não tem um subsistema normativo que não tenha um apêndice criminal e um apêndice contrarnacional. Portanto, o direito penal, que é o tal direito de última ratio, a tal dupla subsidiariedade, também falava o professor Faria Costa, portanto, na subsidiariedade, quer na tutela de bens jurídicos, portanto, só tutela os bens jurídicos que são essenciais ao nosso viver em sociedade, e dentro das intervenções que faz, intervém de forma mínima. Portanto, se for possível haver um crime de perigo, não há um crime de dano. Portanto, está a ver a lógica. O que é que acontece? Com esta com o direito a tornar-se mais omnipresente, num fenómeno muito grande de expansão, o que é que acontece? São chamadas para a análise dos casos jurídicos questões que não têm nada a ver com direito penal. Nos casos, sobretudo, de titulares de cargos políticos, de pessoas com poderes de decisão ao nível do poder administrativo, quantas vezes a minha defesa foi, quantas vezes a haver aqui alguma coisa errada, isto é um ilícito administrativo, isto não é um crime de abuso de poder, isto é um crime, é uma situação de anulabilidade administrativa, é um vício administrativo. Portanto, não houve ânimos de penal, não houve dolo, não houve tudo aquilo que torna o direito penal diferente dos outros ramos do direito. Quanto à questão da própria formação das pessoas, eu acho que é muito importante que haja a especialização, mas que haja esta capacidade, esta elasticidade de dizer assim, olha, o pacto corruptivo, afinal, o pacto corruptivo, o suposto, eu não uso a palavra alegado nas minhas peças, nem naquilo que digo em tribunal, nem em lado nenhum, porque não gosto, mas o suposto pacto corruptivo, que é uma coisa que agora está muito em voga, o suposto pacto corruptivo não é pacto corruptivo algum, é um contrato a favor terceiro perfeitamente legítimo à luz do direito civil. E se houver algum vício, então é um vício de natureza civil, mas não tem nada a ver com direito penal. Isto para dizer o quê? Que a defesa penal precisa, muitas vezes, de conhecimentos de outras áreas do direito. E, portanto, aquilo que antigamente se dizia, os negócios fazem-se assim, os negócios fazem-se assado, eu acho que, fruto também daquilo que estávamos a dizer há bocadinho, da percepção da corrupção, do endurecimento da reação penal à corrupção, de sermos expostos internacionalmente, porque a percepção é de que Portugal não está a fazer nada. Eu acho que isto é tudo um exagero e um desconhecimento tremendo. Mas enfim, Portugal não está a fazer nada para combater a corrupção. Eu acho que a sociedade está muito sensível à questão da corrupção. Eu acho que a magistratura, aquilo que tem de fazer e que tem feito, pelo menos nos casos que eu conheço, é aplicar a lei penal. E é uma lei que tem vindo a ser muitíssimo, cada vez mais severa. Agora, se eu disser, bom, mas antigamente faziam-se coisas, antigamente dar-se um jeitinho, meter-se uma cunha, não era crime, hoje é crime. Hoje a cunha é crime. Uma cunha pode ser crime. Pode ser crime. Portanto, nós, desde 2010, que temos uma coisa que foi mal transposta do Código Penal alemão, que são os crimes de oferta e de recebimento indevido de vantagem, que no direito alemão são crimes de corrupção. Eu não sei, alguém foi ver a Código Penal alemão e achou, olha que bela ideia, vamos fazer um crime de corrupção sem contrapartida. Porquê? Porque há um grande clamor público das situações em que não se consegue provar a contrapartida. E, portanto, vamos lá aqui fazer outra coisa, isso acumulado com a valoração das provas indiretas, isso acumulado com o endurecimento das penas, isso acumulado com o aumento dos prazos prescricionais. Enfim, eu diria que hoje em dia toda a gente, e se calhar ainda bem, toda a gente tem uma opinião sobre a corrupção enquanto fenómeno sociológico e sobre a corrupção enquanto fenómeno criminal. E, portanto, acho que é impossível dizer que a magistratura e nós próprios que trabalhamos neste tipo de processos, que não mudamos as nossas percepções, porque hoje em dia é inaceitável dar um presente no Natal a um funcionário público com quem nos encontramos todos os dias. Hoje em dia, aquilo que se põe nos manuais de compliance é que estes presentes devem ser educadamente recusados, por alguma razão, não é? Portanto, ou inferiores a um certo valor. Depois há essa também questão. no caso do governo, com certeza. Do valor diminuto. É muito interessante o tipo. Esta história é muito interessante. Sim. Acho que o crime de recebimento, a oferta indevida
Até mesmo depois o número 3 com a questão da educação social, com a cláusula. Mas que é um problema antigo no direito penal, a questão da Sim. Então, Claro. acharam que houve pessoas que achavam que nasceu aqui. Então, mas como é que é? Como é que se valora? Isso foi no Natal, então isso for no dia de anos da pessoa, como é que é? Enfim. Sim. E depois perceber quando é que, se há dignidade penal naquela oferta ou naquele recebimento. Isso, Mas isto é tem- aquele teste que é muito bem enunciado pelo professor Faria Costa na tese de doutoramento. A tese da dupla subsidiariedade é até onde é que deve vir o direito penal. O direito penal é a artilharia pesada. Eu daqui a bocado vou contar uma piada para perceber porque é que a artilharia pesada e como é que isto às vezes é tão duro e é extraordinário, mas que é tão duro e tão difícil no dia a dia. É a artilharia pesada, só deve entrar quando mais nada resulte. Portanto, é a bomba atómica. E mesmo quando é preciso deitar a bomba atómica, é preciso deitar a bomba atómica no menor espaço possível. E, portanto, eu acho que nós estamos, e não é de agora, eu acho que há quem diga que já pensou sobre esta questão do fenómeno da expansão do direito penal. Há quem diga que isto é um fenómeno das sociedades europeias do pós-Segunda Guerra Mundial. Dos estados de bem-estar em que as pessoas se tornaram uns exigentes consumidores e que na maior parte das situações o que querem é que o Estado trate da sua vidinha e que os mantenha salvos, seguros, com emprego e comida na mesa. Eu não sei se é uma coisa assim tão simples, acho que a explicação é muito mais complexa do que isto, mas que vivemos no tempo da hipercomplexidade, pois é verdade. Agora, que isso não se reflita, claro que reflete nas decisões, e reflete-se na maneira como nós fazemos as leis, sem dúvida. Agora, o meu receio é que é aquela coisa que também nós aprendemos desde as primeiras lições de direito penal, é que se tudo for crime, muito pouca coisa faz sentido que seja efetivamente crime. Daí a necessidade das reduções teleológicas, que enfim, já pouca gente sabe o que é, mas que é uma coisa que se fala muito, que se fala muito no direito penal, precisamente no momento em que se ultrapassam as franjas do direito penal mínimo, não é? Eu ia contar uma piada muito engraçada, um bocadinho, eu tenho muito sentido de humor, e normalmente não é negro, mas esta piada é um bocado negra, por causa da questão da dureza e no fundo, enfim, pelo menos na minha experiência, há muitas pessoas que quebram durante o processo. Quebram no sentido de vão-se abaixo e é preciso ir ao psicólogo e é preciso ir ao psiquiatra e muitas vezes sou eu que tenho de dizer, olha, vai precisar de procurar ajuda. Portanto, tento-se ajudar a si, depois tem de me ajudar a mim. Porque isto é um trabalho de equipa. Defesa criminal é um trabalho de equipa, é um trabalho em que há um grande entrosamento e nesse sentido tem de haver uma grande química. Tem a ver com aquilo que o Goethe dizia dos elementos químicos, tem a ver uma afinidade eletiva, afinidade no outro que se escolhe. E a partir do momento em que o advogado e o arguido, eu estou só a falar do lado da defesa criminal, que é aquilo, como é evidente, é o trabalho mais nobre que nós fazemos, não é? Em que, a partir do momento em que não se consegue trabalhar em equipa, enfim, ele vai ter de arranjar outro advogado. Não quer dizer que às vezes as pessoas não sejam competentes, quer dizer que há pessoas que não se entendem, ou que há uma visão diferente da estratégia do processo, e é muito importante falar sempre sobre estas coisas. E então houve um processo que terminou, isto já foi há uns 2 ou 3 anos, e um cliente muito simpaticamente escreve-me um bilhete, não sei já com alguma idade, escreve-me um bilhete e dizia assim no bilhete: doutora Ana Rita, é para lhe agradecer ter estado comigo no momento mais difícil da minha vida. Um abraço, Flametal. Passados uns dias, eu ia para o escritório de manhã, ia de táxi, ia muito carregada. Nesse dia apanhei o táxi que é à porta de casa para ir para o escritório. E então passa um carro funerário e eu dizia, consigo nos piores momentos da sua vida. E então eu achei, bom, eu se calhar sou assim uma espécie de cangalheiro benévolo, graças a Deus que não se passou nada, mas achei a coincidência muito engraçada e comecei a rir e o taxista, coitado, olhou para mim e pensou, mais uma maluca. E portanto, mas há coisas, isto é uma parte gratificante, as coisas nem sempre correm bem. E os advogados ganham, ninguém ganha sempre. E custa muito quando nós perdemos mal. Isso custa muito. E custa muito quando sentimos que não é feita justiça ou que há um excesso na decisão, porque nem todas as defesas criminais são defesas para 100%. Portanto, é preciso nós sabermos calibrar e termos uma defesa que seja uma defesa credível e séria, não é?
porque às vezes é preciso reconhecer 30% para ganhar nos outros 70% e se calhar não ter uma pena privativa de liberdade. E há processos em que só se discute pura e simplesmente a pena. Não tenho uma dúvida relativamente a isso. Mas tenho tido, enfim, a sorte de ter, no geral, há sempre exceções, como é evidente, mas tenho, no geral, grandes manifestações de gratidão de clientes, excelentes relações com colegas, com outros advogados. Tenho muitos clientes advogados. Eu não faço só direito penal, a maior parte dos casos em que isso acontece não são casos de direito penal, mas também é uma coisa que me honra muito, que é ser advogada de colegas meus. Em coisas de mais variado tipo enfim. Mas isto para dizer o quê? Que as pessoas chegam-nos numa situação de grande fragilidade, às vezes. E há pessoas que não se levantam. E há pessoas que depois o processo até acaba e umas vezes têm de se endividar também para pagar as defesas, que são coisas grandes e são coisas caras, mas que se vão abaixo mesmo e que às vezes não conseguem voltar a trabalhar. É um problema muito grande. Eu acho que é das coisas que antigamente diziam. Eu gostava muito e continuo a gostar muito, gosto imenso de direito penal. Os casos que me davam mais, enfim, mais motivação, se quiser, eram aqueles casos tecnicamente muito complexos. Continuo a gostar, adoro estudar, adoro pensar, ler, ver como é que vou escrever, enfim, acho isso uma coisa extraordinária. Mas hoje em dia, isto deve ser a minha idade a chegar. Aquilo que me toca mais é eu sentir que fiz alguma coisa por uma pessoa que estava muito mal. E por isso é que contei, não é para me vangloriar, porque não tenho feito para isso, como já perceberam. Esta história esteve comigo no pior momento da minha vida e depois enfim, acho que isso hoje em dia é que mais me motiva, é eu conseguir ajudar a tirar aquela pessoa do buraco. Até o denominador comum desses processos, a debilidade pessoal e o que é a esfera que a inteligência artificial não consegue tocar, essa dimensão humana, Deus da o ouça, sensibilidade. se for assim, sim. Sim, eu acho que quero acreditar que não. Apesar de, como lhes disse no início da nossa conversa, eu acho que a grande discussão do futuro é como é que nós vamos estar aqui a trabalhar daqui. Vai ser um futuro muito imediato, isto vai ser tudo muito, muito imediato. Não é? Como é que vamos fazer? Se as pessoas dizem, mas não é possível haver robôs a fazer julgamentos, eu sei lá se não é possível. Eu sei lá se a partir do momento em que tudo isso for grátis na internet, hoje em dia as pessoas dizem assim, os advogados fazem o que querem com os clientes. Aquela ideia do relatório da OCDE, que não sei se já ouviram falar, que esteve na origem da nova lei de dados próprios e do novo estatuto dos advogados. Que dizia, nós temos de rever esta situação concorrencial, portanto, todos os serviços jurídicos potencialmente apresentáveis em mercado são equivalentes do ponto de vista da sua função e do ponto de vista do seu aporte para o problema pessoal do cliente, e os advogados, esses malandros, usam um ascendente sobre os clientes que fazem com que os advogados cobrem o que querem. Isto era a mensagem da OCDE. Os clientes, pelo menos os meus, a maior parte, são pessoas que discutem comigo e eu gosto de ser assim. Discutem comigo. Quando digo discutem comigo jurisprudência, discutem comigo casos anteriores. Hoje em dia as pessoas são super informadas, a informação está disponível. Há clientes que vão ler acórdãos antes de pedirem uma consulta. E uma vez tive uma senhora que me pediu uma reunião, uma senhora de Aveiro, que me pediu uma reunião, um processo de crime horrível, que até uma situação de profanação de cadáver havia. E a senhora sabia coisas extraordinárias. O processo estava em fase instrutória parado, havia 2 anos, e pediram uma consulta, pediram para pedir uma segunda opinião, e eu lá falei com o meu colega, disse, olha, está aqui a senhora fulana tal, sou cliente, pede-me uma consulta para dar uma segunda opinião, se o colega tiver alguma coisa a obstar a isto, diga-me por favor, não sei o quê. A senhora lá me pede a reunião, a senhora na primeira reunião, uma senhora que era arquiteta, sabia que o juiz de instrução só está obrigado a deferir diligências obrigatórias no interrogatório do arguido quando é requerido no requerimento instrutório. Se uma arquiteta sabia isto,
é uma coisa que não está clarinha no código, porque tem uma disposição genérica introduzida em 2007 que diz que o juiz indefere todas as diligências dilatórias e que não interessam às finalidades da instrução, qualquer coisa deste género, e depois diz, no elenco dos atos obrigatórios, só um, que é o interrogatório de arguido. Mas a jurisprudência, quando analisa a sanção de nulidade da instrução por prescrição de diligências obrigatórias, é precisamente o único caso que a doutrina reconhece é a omissão de realização do interrogatório de arguido. A senhora sabia isto? E, portanto, isto é um caso extremo. E não é uma coisa apenas dos millennials. Eu sou millennial. Apesar de às vezes não parecer, eu sou millennial. E, portanto, eu evidentemente, mas não sou daquelas pessoas, quando vou à minha médica, vou pesquisar tudo o que há sobre aquilo que eu acho que posso ter, porque até acho que não sou o contrário do hipocondríaco, não sei se há palavra para isso. Eu sou daquelas pessoas que só vai ao médico ou praticamente obrigada, não é? E, portanto, cada vez que eu sinto uma coisa qualquer, não tinha aquela tentação que todas as pessoas têm, de ir ao Google, ver o que é que tenho e depois ficar deprimida até ir ao médico. E as pessoas fazem isso com tudo hoje em dia, porque há muito mais informação e há muito mais divulgação das coisas. No caso do direito, eu acho que é para bem. Claro. E eu não me importo discutir isso com clientes, e uma das coisas que digo sempre aos meus clientes, até tenho nas propostas dos honorários que apresento, digo sempre que tudo aquilo que está incluído na relação advogado-cliente é transparente e, portanto, nós discutimos desde a condução do caso, que é o que mais interessa e é onde interessa nós termos uma equipa, até os honorários, tudo é discutível e, portanto, claro. É assim. Ana Rita, muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigada eu. Vamos dar por terminado hoje o podcast. Foi extremamente interessante tudo o que disse e todas essas informações e discussões. Isso não sei se alguma vez precisarem de alguma coisa, discutir off the record, tomamos um café e discutimos. E bastante didática. Combinadíssimo, iremos sem dúvida interpelá-la para esse café. E também queríamos agradecer a todos os nossos espectadores. O podcast será disponível nas plataformas habituais, Spotify e YouTube, e sigam-nos nas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn. Muito obrigado. Obrigado aos dois, bom domingo. Até breve. Até breve, muito obrigada.